Hoje nós temos um convidado muito especial, o Neilton. Ele é uma referência aqui na nossa comunidade. Eu desconheço algum brasileiro que não tenha posto os pés ainda no Bom Demais para comer aquele pão de queijinho mineiro, aquele cafezinho que a gente conhece e matar a saudade da nossa culinária que conversa com o nosso coração. Então vamos lá, vamos rodar a vinheta, mandar a ficha. Neilton Oliveira da Silva, 15 anos de América, nosso querido empreendedor. Seja bem-vindo, Neilton. Ok, obrigado. É um prazer te receber aqui no canal. E nós já vamos deixar aqui o Instagram do Bom Demais, Facebook do Bom Demais, os dois telefones que eles atendem. Vocês, por favor, prestigiem o nosso querido empreendedor. Neilton, mas quem é a pessoa por trás do empresário? Nós conhecemos o Neilton empresário, sabemos quem ele é, a referência, o que ele representa para nós. Mas quem é você, Neilton? Eu, primeiro, um cara temente a Deus, né? A gente tem que acreditar em Deus, a gente tem que acreditar em Deus acima de tudo. Eu sou o quê? Pai de família acima de tudo, tenho meus filhos, batalhador. A gente está aqui, já sabe, já está aqui, quem venceu já sabe que tem que estar trabalhando, tem que estar batalhando. Esse sou eu, um camarada que veio aqui com um objetivo, com um sonho e conseguiu e venci. Eu penso que eu, dentro do que eu espero, dentro do que eu desejo, eu tô bem, tô satisfeito. Esse sou eu, um cara que, realizado, um cara que venceu, né? E é isso, esse sou. Que bom. E Neilton, você sabe que, como eu falei para você aquela hora mais cedo, só o fato do Bom Demais existir, né? Só o fato de você ter tido essa iniciativa. Quando a gente chega e vai a um restaurante brasileiro, né? Você vê aquela estrutura e pensa, é um brasileiro que fez isso aqui. Ele conseguiu. Se ele conseguiu, eu também consigo, né? E se essa for sua vontade, que se você estiver feliz na faxina, pregando seu piso, na construção, então, seja lá o que você estiver fazendo, se você estiver realizado, e estiver fazendo pelo caminho certo, né? Se for o trabalho duro, né? Vai te gratificar, com certeza vai. Mas se você quer mais, também é possível, né? São pessoas como você que inspiram a nós, né? Que chegaram há pouco tempo, as pessoas que estão no Brasil, que também estão dando duro lá no Brasil, né? Pra ser algo, pra ter algo, né? Pra crescer, pra fazer o que gosta, que inspiram a gente a entender que é possível, né? Que a gente pode. E é pensando nisso que como nasceu o Bom Demais? Como é que começou a história da sua empresa? Para falar do Bom Demais, vamos voltar lá, 2006. Eu trabalhava numa pizzaria que chamava Amore. O que aconteceu com essa Amore? Eram dois sócios, né? Não vou citar nomes não, mas eram dois sócios. Um teve um certo problema com a lei e aí o outro sócio teve que vir tomar conta. Esse sócio que veio tomar conta colocou lá o irmão dele para administrar a pizzaria, o business, né? E assim ele não conseguiu. 3 meses ele já tinha, como se diz, fechado essa pizzaria, o estabelecimento. E aí o dono pegou e me convidou, eu, uma sócia que era a Tina e o Lucélio, os três. Foi assim que começou. Começamos aí com $100 de cada um, na verdade é essa. $100 do Lucélio, $100 da Tina e $100 meu. Fomos no Fine Fair fazer as compras para poder, imagina só, fomos no Fine Fair começar a compra, né? Comprar farinha, comprar presunto, comprar tudo pra gente começar. E começamos lá no Amor e foi onde que deu mais, fala assim, experiência pra gente, né? Quando começou tudo. Eu, a Tina, o Lucélio foi embora, a Tina foi embora, eu fiquei sozinho aqui com o Sabor Brasil. E ficando assim sozinho, né? A gente trabalhando aqui há muito tempo. Eu tive condições de comprar um outro restaurante, comprei onde era o Pezão, entendeu? E aí sim, nessa mesma época, minha esposa, né, engravidou, não teve condições aí para mim administrar 2 business no caso. Né? Ficou muito puxado. Ficou muito puxado para mim administrar 2 business. E você comentou comigo também que vocês trabalhavam 18 horas de rotina puxada. Rotina puxada. Trabalhando aí 18 horas todo dia. Você levantar 4 horas da manhã todo dia e dormir 11 horas da noite todo dia,
Ninguém dá conta. Não é uma máquina. Não é uma máquina, não vai que você vai conseguir administrar 2 bis. Sendo assim, eu peguei e vendi aqui e fiquei só lá em cima com o Sabor Brasil 2, vamos falar assim, que é onde era o pesão, entendeu? Mas a pessoa que eu vendi, o restaurante, não conseguiu, né? Eu não conseguiu administrar, não conseguiu manter o business. E ele pegou e me chamou, me convidou, falou: Neto, você quer pegar de volta o Sabor Brasil? Mas já tinha mudado para Bom Demais. Entendi. Ele já tinha trocado o nome. Quando eu vendi para ele, trocou tudo, né? Entendi. Deu uma renovada, colocou Bom Demais o nome. E esse nome é muito... Sinceramente, na hora que eu vi o nome Bom Demais, eu falei: não, esse nome vai ser meu. Você gostou? Te chamou, parece que falou: não, esse nome foi feito pra mim, Bom Olha Demais. Só. Eu falei: não, esse é meu, esse aqui eu não posso deixar escapar. E esse sendo, eu deixei o nome Bom Demais. Falei: esse aqui é muito fácil, né? Tudo. Né? E assim fiquei com o nome Bom Demais. Mais ou menos assim, a história aqui foi aonde que a gente então, tem... Se eu entendi, você comprou 2 restaurantes falidos, praticamente falidos. Levantou 2 restaurantes em 2 ocasiões diferentes do zero. Do zero. E o Bom Demais foi onde que, pra ser sincero, aqui eu quero. E só esse Bom Demais. Isso aqui é tudo pra mim agora. É uma história de sucesso ou não é, pessoal? É guerreiro ou não é? Né? Neilton, e esse processo, né, de recomeço, né, de deixar o país, deixar tudo para trás, recomeçar num país de estrangeiro, é difícil para todo mundo, né? Tem os desafios para todo mundo. Para você, o que você acha que foi a maior dificuldade, né, nesse recomeço, em começar de novo aqui? E se em algum momento da sua trajetória, algum dia você falou: nossa, eu não consigo mais, em algum momento você pensou em desistir? Acho que nunca pensei em desistir, não, mas a maior dificuldade para quem está aqui para começar, realmente, eu acho que é o idioma. Você tem que saber falar o inglês. Assim, todos os meninos que vêm trabalhar comigo, minhas funcionárias, eu falo: se você não quiser ser só uma balconista trabalhando no Bom Demais, eu dou esse conselho de verdade. Daqui ao começo, eu falo: Bom Demais é o começo para você que está chegando agora. Se você quiser ir além daqui, a primeira coisa que você tem que fazer é falar inglês. Porque se você não souber falar inglês, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar para brasileiro, você vai trabalhar para mim. Você vai depender de mim o resto da vida, enquanto você estiver aqui. Não? Enquanto você estiver aqui, você vai estar dependendo de mim. Mas se você aprender a falar o inglês, te dá asas, te abre portas. Né? Não tem barreira, né? Não tem barreira, você sabe. Se você souber falar inglês, você vai saber pedir um serviço, você vai poder ir em companhias. Se for um cara que faz piso, vai pedir trabalho de piso. Se for faxineiro, você vai pedir um serviço na faxina. Se for fazer um site, você vai pedir serviço no site. Então, essa aí é a principal. Você tem que saber falar o idioma. Isso eu falo para todo mundo. É o conselho que eu dou para todo mundo. E é um big deal, né? Um grande problema quando a gente chega. A maioria não sabe falar. Eu fico imaginando não é fácil, aí. Gente, vocês não têm ideia. Já tem a barreira de todos os lugares que você olha, você não acha nada familiar, né? E hoje quem chega tem uma verdadeira mordomia, né? Porque a gente tem uma estrutura aqui para nos receber. Agora vocês imaginam ele que chegou há 15 anos atrás, né? Olha só eles sabem o que eles passaram, né? Então, por isso e por mais outras coisas que é uma honra para mim estar contando a história de vocês, te dar a oportunidade de contar ela, porque a gente aprende, sabe, Nilton? A gente pensa: mas para mim não tá tão difícil assim, sabe? Já alguém que veio antes de mim pavimentou o meu caminho. Exatamente. Então, eu sou muito grata a vocês que vieram primeiro, de verdade. Imagina quem chegou 15 anos antes de mim. Exato. Isso que eu tava te falando aí. História de pessoas que eu sei que vinha aqui no Alto Astral alugar fitas de cassete, de Fantástico de passado mês, de novela que já tinha quase acabado no Brasil. Olha isso. Imagina. Tudo isso para ter aquele acesso à sua cultura, porque faz muita falta. Faz muita falta. E Neilton, eu acho que tem um momento onde todo mundo, né, existe um momento onde a gente rebobina, né? Você olha para trás, você para, dá uma olhadinha para trás, pensa na sua história, passa aquele filme na cabeça de tudo que já passou. E eu tenho certeza que, né, você também faz essa reflexão, né? Quando você pensa na sua história, o que mais valeu a pena, o que ficou de recompensa e se mudou alguma coisa em você como pessoa? Para mim, o que mais valeu a pena
foi ter condições de ajudar a pessoa que me pôs nesse mundo, que é minha mãe. Batalhou pra gente estar aonde que eu tô hoje, né? Como se diz. O que mais valeu a pena pra mim foi poder estar ajudando as pessoas que, né, teve sempre do meu lado, que foi minha mãe. Minha família também é a peça fundamental da gente estar, né, levantando todo dia 4 horas da manhã para dar trabalhando, para dando condições melhores para eles, né? Dignidade, né, Neilton? É tudo que a gente quer, né? Dignidade, sinceramente, É isso que fica, né? A luta toda da gente é essa, né? Pra dar dignidade pra família, né? Pela dignidade. Esse é o objetivo da gente estar aqui. Eu penso que é o seguinte, né? A gente vem cá buscar algo que a gente não tinha no nosso país, né? Por exemplo, eu trabalhava, eu falei, eu trabalhava muito no Brasil, mas você nunca conseguia ver uma luz no fim do túnel. Fala assim, eu estou trabalhando aqui, levantava 7 horas da manhã, trabalhava na loja de materiais de construção, 7 horas eu saía da loja de materiais de construção, ia para pizzaria, mas mesmo assim você trabalhava e nunca viu aquilo. Mas como é que vai ser o meu futuro, né? Como que eu ia deitar, sinceramente, eu ia deitar todo dia, colocar a cabeça no meu travesseiro e falar, e amanhã? Eu vou fazer isso, até quando eu vou aguentar fazer isso, né? Trabalhar lá já no Brasil, esse trem de horas, sem poder ter uma recompensa, porque tem horas que você tem que chegar e falar assim, pra mim chega, você tem horas que você tem que viver. Eu falo que tem horas que você tem que viver, você tem que ter tempo para sua família, ter tempo para seus filhos. Mesmo eu estando aqui no Band Mais, eu falo para você, tem sexta e sábado, porque eu tô trabalhando com 2 pessoas a menos por causa do Covid-19, trabalhando com 2. Então eu tô ficando sexta, sábado, domingo, que é muito busy, eu fico aqui dentro. Eu consigo ficar aqui, morando aqui no Bom Demais, eu moro em cima. Eu consigo passar 2 dias sem ver meus filhos. Porque eu chego 4 horas da manhã, e eu chego 10 horas, 11 horas da noite em casa, meus filhos já estão dormindo. Você imagina só, né? Não é fácil. Não é, Não é não, mas... E Neilton, assim, né, você, né, como eu já disse, quero reiterar, é uma referência, sim, é um cara humilde, trabalhador, né? A gente vê que tudo que você sempre desejou era dar dignidade, né, para sua família, que está aqui, né, sua esposa, seus filhos, a sua mãe no Brasil, que você já disse que ajudou e que foi a primeira coisa que você fez, né, foi ajudar sua mãe. E você, né, sendo essa referência para nós, né, de uma pessoa que empreendeu, que lutou, que emprega pessoas, que faz a diferença na comunidade onde você vive, quais conselhos você daria para quem deseja empreender? Seja aqui, ou no Brasil, ou em qualquer lugar que a pessoa estiver. Ela quer ir para frente, ela tem o desejo de ser mais, mas ela não sabe por onde começar. Quais são os conselhos que você daria para essa pessoa? O conselho que eu dou para essa pessoa que quer empreender é o seguinte: se você estiver fora do Brasil, que seja igual nós estamos aqui nos Estados Unidos, é o idioma. Você tem que saber falar a língua. Eu já falei. Primeiro passo para você empreender aqui, se você não souber falar o idioma daqui, como é que você vai poder ir na cidade pegar um permit para você abrir seu comércio, seu business? Você tem que saber falar o mínimo de inglês possível para você não depender. Então, se você não souber falar, você tem que pagar alguém, mas você tem que saber falar o inglês. O idioma é essencial. Primeiro passo, né? Agora, se você for abrir um restaurante, é só exemplo. Se você for abrir um restaurante, você tem o mínimo, saber o mínimo de cozinha. Se for abrir uma loja de piso, você tem que saber o mínimo de madeira, de piso de madeira. Você tem que saber o mínimo para ter uma noção do empreendimento que você quer tocar. Você tem que saber o que você está fazendo. Saber o que você está fazendo, esse é o mínimo. Mas só saber fazer aquilo que você vai tocar aqui, se fosse no Brasil seria fácil, mas para você fazer isso, você tem que saber falar inglês, né? Você vai depender de muitas outras coisas, leis diferentes, cultura diferente, né? Você não pode chegar e fazer qualquer coisa, é totalmente diferente. Dominar o idioma, conhecer onde você está morando, né? E saber o que você está fazendo e aonde que você quer chegar. E aonde você quer chegar, essencial. É isso aí. Então, gente, esse é o Neilton, uma pessoa muito esforçada, muito humilde, vocês não têm noção, é simples e que realmente nos inspira, né? E a gente está cumprindo a nossa meta aqui nesse canal, que é inspirar vocês que estão aí nos assistindo. Eu sou a que mais estou aprendendo, quero levar esse conteúdo para vocês, mas eu sou a que estou mais me beneficiando, conhecendo pessoas maravilhosas com histórias super importantes, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer diferença.
vocês curtam, compartilhem, dê o seu like, o seu dislike, isso tudo é feedback, é importante. Comente, diz o que você achou e interaja conosco, né? Vamos levar esse conteúdo para mais pessoas, vamos ajudar quem estiver nos assistindo. E Neilton, muito obrigada por confiar a nós a sua história. Muito obrigada por contar um pouquinho de você, da sua família. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita pessoa. Muito obrigada, Neilton. Nada, que isso. Oi, gente, eu vim aqui falar sobre o Neilton. Neilton é uma pessoa muito especial para mim. É humana, simples, humilde. Ele faz tudo por mim. Eu tenho muito orgulho dele. Toda noite eu oro por ele, pela família dele, pelos meus netos. Ele é uma pessoa muito especial, eu tenho muito orgulho. Uma pessoa trabalhadora, muito batalhador. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho muita saudade dele, que eu estou muito longe dele. Mas ele está guardado no meu coração todos os minutos, todos os dias da minha vida. Eu amo ele demais. Beijo, meu amor.